Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão do 11º domingo do tempo comum. Estamos no ano A, Mateus, nosso 30º encontro. Ao meditar a história da salvação, deparamos com a revelação de um Deus que se compadece do seu povo, que escolhe seu povo, perdoando-lhes as faltas, os pecados. Deus é aquele que toma as iniciativas, a fim de estabelecer sua aliança com o povo que ele elegeu. Ele quer um povo que reconheça sua ação em favor deste povo e que responda à sua voz, a fim de ser um povo escolhido, vivendo essa escolha. O destino de Israel é ser um reino de sacerdotes, uma nação separada, isto é, escolhida, santa para Deus. A Igreja segue a vocação do povo escolhido. A Igreja é o novo Israel, que com a missão dos 12 apóstolos deve ser sinal e anúncio da proximidade do reino de Deus. O antigo Israel foi fundado em 12 tribos, o novo Israel em 12 apóstolos. Neste contexto, devemos celebrar a misericórdia de um Deus que se compadece de nós na história da salvação. A antífona de entrada é tirada do Salmo 26, 27, são os versículos 7 e 9. Ouvi, Senhor, a voz do meu apelo. Tende compaixão de mim e atendei-me. Vós sois meu protetor. Não me deixeis. Não me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Este é um salmo do pré-exílio da Babilônia. É uma súplica a Javé Deus, onde o povo se dirige a Javé no período de angústia e perseguição. A comunidade reunida em Eucaristia se lança em súplica a um Deus Pai, na certeza de que ela será atendida em suas necessidades, nos momentos de ameaças e na convicção de que Ele, Javé, é um Deus protetor, que não abandona quem lhe é fiel. Essa certeza sustenta a Igreja em oração. A primeira leitura ela é tirada do livro do Êxodo, capítulo 19, do versículo de 2 a 6. O povo acampou junto ao monte Sinai. Moisés se dirige ao encontro de Deus no cume da montanha. Ele tem uma mensagem ao povo de Israel. Esse povo que Javé Deus tirou do Egito, a terra da escravidão, para conduzi-los a uma terra onde jorra leite e mel. O texto quer aqui realçar que se Israel concordar, aceitar de coração em ouvir a voz de Javé Deus, Israel será a sua segula, isto é, possessão. A palavra denota: Israel será o tesouro de Javé. Ele será propriedade. Israel será servo de Javé Deus. Embora toda a terra pertença ao Deus Criador, o povo eleito será este reino de sacerdotes e nação santa. Uma possessão especial dentre todos os povos.
Israel será um reino sagrado entre as nações. Será como sacerdotes entre o povo. Javé derrotou o Egito e seus deuses. Foi ele que trouxe seu povo em segurança. Israel, ao aceitar Javé Deus, irá pertencer a este único Deus. A iniciativa é sempre do Senhor, que fez a escolha. Cabe ao povo responder a esta escolha que Javé selará então sua aliança. A igreja é o novo Israel, chamada, eleita, para ser povo da nova aliança. Diante do dom de Deus Pai que nos oferece a nós esta aliança, em seu Filho amado, cabe a nós respondermos a esta eleição, fruto para a gratuidade divina. O salmo responsorial é o Salmo 99, 100. É um salmo do pós-exílio da Babilônia. O refrão é tirado do versículo 3c. Nós somos o seu povo e o rebanho do Senhor. A comunidade da aliança proclama sua consciência, que vem da sua identidade. Ela é o povo do Senhor, Deus, e Deus é o pastor que conduz o seu povo. A primeira estrofe é tirada do versículo 2. É um convite ao louvor litúrgico, celebrado no templo, no encontro com Deus, em união com Ele, em comunhão com os irmãos na fé, reunidos com cântico de júbilo. A segunda estrofe é tirada do versículo 3. Trata-se do motivo a que celebrar. Javé é Deus. Foi ele que fundou o povo eleito por graça. Na celebração da Páscoa, onde se reconhece que os escolhidos são ovelhas do rebanho do Senhor. A terceira estrofe é tirada do versículo 5. O amor e a fidelidade a Deus Javé, que mantém a sagrada aliança, revelando a misericórdia eterna de Javé Deus, que mantém a sua comunidade por toda a eternidade, de geração em geração. A iniciativa é toda do Deus da aliança. Nós devemos celebrar, agradecer a bondade, a misericórdia do Senhor Deus. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 6 a 11. Celebrar a nova aliança. Cristo derramou seu sangue na cruz e morreu pelos nossos pecados. A misericórdia divina vem comparada pela ação salvífica de salvação na entrega de Jesus por nós. Quando ainda éramos fracos, isto é, Cristo morreu pelos ímpios, por nós, pecadores, que estávamos dependentes de toda a ação divina. É justamente quando éramos fracos e pecadores que Cristo fez a entrega de sua vida por nós. A esperança se torna realidade na salvação futura. O futuro do cristão está centrado na justificação, no agora, em que a esperança se realiza em Cristo. Essa justificação foi realizada pelo sangue de Jesus, o dom que Jesus fez de sua vida. Muito mais agora, no tempo da fé, que já estamos justificados. A justificação já aconteceu no agora. E com esta doação se abre ao futuro. Seremos salvos da ira, da condenação, por meio deste Jesus. A realidade antes da doação de Cristo na cruz, bem como a graça que recebemos do batismo, quando nós éramos inimigos de Deus em Cristo Jesus, nos faz com que, através de todas essas realidades, fôssemos reconciliados com o Pai por meio dessa morte de Jesus, o Filho amado. Então, se Jesus, nossa justificação, nos salvou na cruz,
nós seremos salvos, futuro, pela vida de Jesus, diante de Deus, na eternidade. Assim, nós cristãos, diante deste ato de misericórdia em nosso favor, somos chamados a nos gloriar em Deus por mediação da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A reconciliação não é uma realidade que se tem no futuro, mas que por Jesus Cristo, desde agora, recebemos dele esta reconciliação com o Pai. O Evangelho é tirado de São Mateus, capítulo 9, versículo 36, ao capítulo 10, versículo 8. Neste Evangelho, vemos Mateus narrar que Jesus vê o povo cansado e prostrado como ovelhas sem pastor, isto é, sem rei, nem lei. Os pastores eram as autoridades colocadas por Deus para conduzir seu povo na fidelidade a ele e à aliança. Mas não era o que estava acontecendo. As autoridades deviam cuidar do povo, mas não estavam fazendo, se desviaram. Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus quer realizar um novo projeto e quer atingir agora os novos pastores do novo povo de Deus, aqui presentes os 12 apóstolos. Jesus fala de messe, campos prontos para a colheita. Com a vinda do reino dos céus, irá iniciar a colheita, mas são poucos os operários, os ceifadores. E para isso Jesus vai precisar da colaboração de homens capazes para tal função. Homens dispostos a colher. Para isto, Jesus pede que interceda ao Senhor da messe, isto é, o Pai, que envie operários para trabalharem nos campos, o mundo, já maduros. É Deus aquele que chama para seu serviço do anúncio do reino de Deus e os envia. A oração deve ser feita enquanto durar o tempo escatológico da messe, o final dos tempos. Para este fim, os 12 apóstolos entram em cena, um grupo unido e que pertence a Jesus. Jesus confere-lhes o poder sobre os demônios e todas as enfermidades e mais tarde a missão de ensinar. Dos nomes dos apóstolos em todos os evangelhos, Marcos, Lucas e o próprio Mateus, Pedro vem sempre em primeiro lugar. Como também no evangelho de João se destaca muito a figura de Pedro, mais que o discípulo amado. Em último, na lista sempre aparece Judas Iscariotes. São simples pescadores que estão do lado de Jesus. São também um zelota do partido dos zelotas, Simão Cananeu, e discípulos de João Batista, como Tiago e João. Judas Iscariotes, o traidor, que estava estritamente ligado ao círculo de Jesus, se tornará instrumento do maligno. Mas Jesus entrega a todos uma missão elevada, embora um deles o entregará mais tarde à morte. Judas foi escolhido por Jesus. Nem sempre a escolha refere também à fidelidade daquele que foi escolhido. O Senhor Jesus então deu instruções a seus apóstolos. Em primeiro, ele destaca o lugar: não ir para onde moram os pagãos, nem as aldeias dos samaritanos, mas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em segundo lugar, Jesus determina o conteúdo da pregação: anunciar o reino dos céus que se aproxima com Jesus. Depois de realizar o que o próprio Jesus fez, isto é, curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios, que são sinais da aproximação do reino dos céus, Jesus determina a ordem que o caminho da salvação deverá tomar. Ide antes, isto é, em primeiro lugar, aos judeus. Mais tarde eles irão aos pagãos. No trabalho apostólico, Jesus nos ensina com sua própria vida.
que, no cansaço de pastorear o povo de Deus, o que importa não é a quantidade dos trabalhos realizados, mas que se faça a vontade de Deus. Deus ofereceu em primeiro lugar a salvação a Israel. Foi a Israel que Jesus veio em primeiro lugar, bem como os apóstolos que foram enviados a Jesus cumpriram essa missão. Mais tarde, os gentios encontraram a fé que foi rejeitada pelos judeus. Cabe aos apóstolos exercer os poderes que receberam. Na época apostólica, na igreja primitiva, a pregação vinha acompanhada de sinais e milagres. Este anúncio do Evangelho do Reino dos Céus deve ser isento da cupidez do lucro. Jesus distribui de graça os seus dons e de graça se deve passar adiante esta graça. De graça recebestes, de graça deveis dar. Eles receberam esses dons de graça de Jesus, e estes dons recebidos devem ser passados de graça. Não se vende a graça divina, sem pretensão de obter lucro com o anúncio do reino dos céus. A antífona de comunhão é tirada do Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 11, que diz: Pai Santo, guarda no teu nome os que me deste, para que sejam um como nós, diz o Senhor. A Eucaristia gera a unidade da Igreja, essa unidade com o Pai e o Filho. Na comunhão, Jesus Eucarístico nos faz unir ao Pai por meio do seu corpo e sangue. Esta comunhão nos faz um com o Filho e com o Pai. Então, essa é a nossa reflexão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.